bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou estar fazendo para a Páscoa. Então eu fiz tapioca, cuscuz de tapioca, né? Eu também fiz o pudim que vocês viram aí, comecei a fazer a calda e agora eu tô fazendo a mistura da tapioca doce. Então ela é muito fácil de fazer. Eu coloquei na vasilha, né, a massa de tapioca. E também coloquei açúcar. E aí eu mexi tudo, né, para poder encorpar. E depois eu vi com 1 litro de leite morno e mexi também um pouco, vai mexendo. E também adicionei 500 ml de água morna para poder ele ficar bem molinho, né? Eu já tinha feito uma vez só com leite e não deu muito certo. E agora, colocando a água, 500 ml de água, deu certo. Então, você vai mexendo, hidratando ele, né? Até ele ficar no ponto de você colocar já na vasilha. Você também pode fazer já no recipiente. Porém, eu preferi, né, seguir o passo a passo da receita que eu peguei aqui no YouTube. Então, eu segui direitinho. A moça colocou em um outro recipiente para depois colocar na vasilha que vai servir. E não tem segredo, é só mexer. Você também pode adicionar leite de coco, mas eu não tinha. Então, eu coloquei só essas duas coisas. Eu também ia colocar leite condensado, mas a caixa que eu peguei não estava muito boa, então eu aboli o leite condensado dessa receita, tá bom? E aí é só você mexendo e depois colocar na vasilha para servir. Aí vocês vão ver que eu até coloquei um pouco, mas aí eu percebi que ele não estava bom e aí eu tirei ele. Não sai. Aí eu vi que não estava bom, então eu tirei aquela porção e depois eu peguei outro e coloquei por cima, mas só quando esfriar, porque aquele não estava bom, não sei o que aconteceu dentro do armário. Então é isso, ficou desse jeito. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para as minhas filhas, né? Eu não dei ovo de Páscoa esse ano, então eu fiz para elas, eu tinha acetato, porque eu vendi ovo de Páscoa alguns anos atrás, e eu fiz o ovo de Páscoa no acetato. Coloquei os bombons dentro do acetato, né? E depois eu consegui colocar, eu achei também, tudo eu achei, tudo eu tinha em casa. Eu achei uma folha e eu coloquei, né, em cima para dar o formato de ovo de Páscoa. Aí eu fui colocando, né, os chocolates de uma forma que ficasse bonito, né? E aí eu fui enchendo ele tudo de chocolate. Graças a Deus eu tinha isso, né? Porque elas queriam ovo de Páscoa e elas ganharam só caixa de bombom. E graças a Deus por ter ganhado caixa de bombom. E como eu tinha, elas ganharam 4 caixas de bombom. Então eu peguei uma caixa de bombom e eu dividi. E deu pra fazer a metade da caixa para cada uma. E elas ficaram, vocês vão ver que elas gostaram bastante. Então, essa daí é o que eu fiz, né? Eu gravei lá pro. Desculpa, eu gravei lá pro Instagram. Desculpa aí, pessoal, porque eu estou bem resfriada, né? Essa gripe me pegou aqui também. Então é isso, eu fiz essa gravação lá pro meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir, vizinha535, porque esse vídeo em pé também está lá no Instagram. E assim ficou o resultado, ficou bem bonitinho, eu achei bem legal, né? Eu gostei. Eu ia deixar dessa forma só, mas graças a Deus eu fui pegar a palha, que eu fui arrumar a mesa, e aí eu achei a folha rosa que vocês vão ver. Agora eu tô aí arrumando a mesa, porque eu vou fazer uma pequena mesa, porque eu não tenho nada de mesa posta, né? Mas eu tenho pano de prato que eu fiz ano retrasado, eu fazia pano de prato para vender. Então eu tenho alguns com tema da Páscoa, tenho alguns com tema de flores. Então eu vou usar isso. Eu vou usar o que eu tenho em casa para arrumar a mesa, né? O importante é a gente inventar e deixar esse momento. O importante é gravar, né, esse momento na memória das crianças. E eu arrumei a mesa para poder, né, elas terem esse momento antes de elas acordarem. Na verdade, a Luísa acordar, né, porque a Laura tinha ido para a igreja.
Então eu quis deixar essa mesinha arrumada com tudo que eu tinha em casa. Vocês vão ver que a palha que eu tinha em casa, o enfeite que a Luísa colocou na escola, eu coloquei na mesa, os panos de prato que eu já tinha guardado, que eu quase não uso, né? Então eu resolvi usar. E é isso, usar a criatividade. E a imaginação, né? Porque o importante é criar memórias. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz tudo que eu tinha em casa. Então, eu tinha esse folheto, né, do Mercado Favorito. Eu fui lá e peguei os coelhinhos e cortei os coelhinhos. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer com esses coelhinhos. Cortei, escrito Páscoa, tudo com o que eu tinha em casa mesmo. Tudo bem artesanal, bem assim, se vira nos 30, faz na hora, sabe? Então, eu fui cortando esses coelhinhos aí. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu já tinha, só tinha a ideia de colocar em cima da mesa, não sei. Então eu fui cortando e aí a ideia foi surgindo e as coisas foram acontecendo. Eu fiquei muito feliz, né? Porque, como eu disse, eu fui para pegar uma coisa e acabei achando outra. E eu vi, sabe, o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. Ah, Lília, você tinha guardado? Sim, eu tinha guardado, mas eu já tinha esquecido. E eu queria muito que fazer, né, esses ovinhos de Páscoa. Eu queria fazer os verdadeiros, né, mas eu não consegui. Então, assim, eu tive essa ideia, então foi muito legal. E as meninas, elas gostaram bastante, sabe? Então, vale a pena, vale o desempenho. Elas já ficam esperando, né, que vai ter alguma coisa, né? A gente conta a verdade, o verdadeiro sentido da Páscoa para elas. Mas são crianças, né? E crianças gostam de chocolate. Então, assim, foi muito legal esse momento que elas vão ver, né? O que eu fiz para elas. Então, assim, valeu muito esse momento de família, sabe? Então, assim, se você, né, não tem nada em casa, né, eu sei que já passou, mas vai vir outras datas comemorativas, pega aquilo que você tem em casa, só o fato de você colocar na mesa, de você preparar, né, de você estar ali, você tá ministrando sobre a sua família, né, você tá tirando seu tempo, sua dedicação e tá arrumando um cantinho. Se você não tem, né, uma mesa para poder fazer isso, porque tem gente que não tem mesa
para almoçar. Você pode colocar assim, uma toalha no chão, um lençol no chão. Eu já cansei de fazer isso, porque já teve dia que eu não tinha uma mesa na minha cozinha e eu fazia isso, colocava no chão da varanda, no chão da sala e arrumava os copos, os pratos, sabe? E ali a gente tinha esse momento de comunhão que ainda não tinha mesa. Não existia a mesa, mas prove o Senhor que hoje nós temos essa mesa e hoje a gente não tem as coisas para fazer uma mesa posta, mas prove ao Senhor a gente ter o pano de prato mais bonitinho, sabe? Ter o copo de vidro normal do dia a dia, mas que a gente coloca na mesa e fica tudo diferente, tá bom? E esse foi o resultado da nossa mesa de Páscoa, que ficou muito fofinha, sabe? Eu adorei. Aí eu fui e coloquei aqui, ó, no ovinho de Páscoa, eu preguei aonde eu cortei, coloquei a Páscoa ali e assim ficou, né? Um ovo de Páscoa bem artesanal. Isso aí foi que a Luísa ganhou na escola. Ali tem a palha. E esses são os panos de pratos que eu mesma fiz há algum tempo atrás, que eu quase não usava. E aí eu coloquei hoje. Os outros da outra ponta não é com tema de Páscoa, é com tema de flores que eu tinha. Então eu coloquei, né, para ficar bonitinho. E essa foi a reação dos meninos. Já sei quem fez essa parte. Mamãe. Dá pra ver. Cadê a tesoura? Aqui. Ai, abre logo. E agora eu vou finalizar o cuscuz com vocês, né? Eu coloco, depois que fica 2 horas na geladeira, aí eu coloco a metade do leite condensado por cima, né? Pra ficar bem gostoso mesmo. Coloco a metade da caixinha e depois eu venho cobrindo com coco ralado. Pode ser coco fresco, né? Mas eu tinha aqui o coco de mercado mesmo, do pacotinho, coco ralado. E aí eu fui colocando. E aí depois você pode servir assim que você acabar de montar. Ou você leva para geladeira novamente para ele ficar, né? Pro coco, pro leite condensado ficar geladinho. E essa foi a minha tapioca. E dessa vez ela ficou muito gostosa, viu, pessoal? Foi porque o que eu fiz, não. E a nossa mesa de almoço. Para a honra e glória do Senhor, nós tivemos um almoço abençoado de domingo de Páscoa. Assim, ó, assim eu montei a nossa mesa de Páscoa. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima. Se inscreva no meu canal. Tchau!